Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre a vida e a obra do Johann Sebastian Bach. Ele nasce em 1685 e falece em 1750. Então ele é um dos principais compositores e principais nomes da história do período da música barroca. Eu fiz um pequeno esquema aqui no quadro para explicar um pouco do contexto histórico dele e da vida, da obra, da biografia e, claro, as principais obras que ele compôs. Ele nasce na Alemanha, em Eisenach. Ele era um exímio compositor, mas também ele era cravista, organista, professor e violinista. Ele atribuía várias funções. Em Cöthen, em 1716, ele teve seu primeiro cargo mais importante, que ele trabalhava na corte do príncipe Leopold. Então, enquanto ele trabalhava nessa corte, ele poderia compor suas composições de forma livre. Então, nesse momento, ele conseguiu compor muitas músicas profanas, né? Foi nesse momento que ele compõe o Cravo Bem Temperado, o volume 1, mais especificamente em 1717. Passado alguns anos, em 1720, a esposa dele na ocasião vem a falecer, mas em 1721 ele casa novamente com a Ana Madalena. Em 1723 ele vai para Leipzig, uma cidade também na Alemanha, onde ele é atribuído a função de cantor, que na época era como se fosse uma espécie de mestre ou professor, né, na igreja de São Tomás, e ele também era diretor musical. Então, nesse momento, o Bach ele concentra as suas composições nas músicas sacras, principalmente nas cantatas, onde ele compõe mais de 200 obras nesse gênero. E das mais notáveis, com certeza, é a Paixão segundo São Mateus. Vou falar um pouquinho agora sobre as principais obras que o Bach desenvolveu. Primeiro, o Cravo Bem Temperado, que a sua publicação foi em 1722. Nessa obra tem 24 prelúdios e fugas em todas as tonalidades maiores e menores. Então, essa publicação é um dos marcos, né, da história da música clássica e da música europeia. E teve como principal função, objetivo, fixar as afinações, né? Que na época as afinações eram desiguais. Os instrumentos de sopro, por exemplo, eles produziam qualquer afinação. Então, o sistema temperado veio para fixar e, de certa forma, também para ser possível ser tocado as obras em qualquer tonalidade. As obras de Bach, ele compõe em todos os gêneros do período barroco. Concertos, fugas, missas, tocatas. Para vocês terem uma ideia da imensidão das obras dele, que são mais de 1000 obras, ele compõe 29 músicas orquestrais, 41 músicas de câmara, 260 músicas para órgão, 190 músicas para teclado, 416 músicas sacras, 36 músicas seculares vocais. Isso, né, um breve resumo das obras dele. Todas essas obras de Bach, elas estão registradas no BWV, que é Catálogos de Obras do Bach, que basicamente as músicas são agrupadas por um sistema de numeração, onde é possível identificar todas essas obras musicais do Bach. O Bach ele vem a falecer em 1750 após complicações de uma cirurgia para catarata, onde ele fica cego e logo depois da cirurgia ele tem complicações e vem a óbito. Sem sombra de dúvidas, ele foi um dos maiores nomes da música barroca e, infelizmente, ele só é resgatado 100 anos depois da sua morte pelo Felix Mendelssohn, que resgatou as obras de Bach e trouxe o seu prestígio de volta, né? Ele resgata a partir da obra Paixão segundo São Mateus. Com certeza, depois do seu resgate, ele é estudado e aclamado por vários grandes nomes da música clássica que sucederam ele, por exemplo, como o Mozart e o Beethoven. Essa foi um pouco da história do Bach.
de forma bem resumida, tentei falar um pouco dos pontos mais importantes e agora eu vou falar sobre a biografia do Cláudio Monteverdi. O próximo compositor que eu vou abordar agora é o Cláudio Monteverdi. Ele era italiano e nasceu no período de 1567 a 1643. Ele antecede o Bach e, assim como ele também era compositor, ele era maestro de capela na Basílica de São Marco, era cantor e um gambista italiano. Um dos primeiros cargos mais importantes do Monteverdi era que ele era músico da corte do Duque Vincenzo I, em Mantua. Ele também assumia a direção musical da Basílica de São Marcos em Veneza. E o Cláudio Monteverdi, ele é conhecido por ser um grande compositor de madrigais e ópera. Ele era um grande operista. Ele vivencia esse momento da passagem da tradição renascentista para o barroco. Então, ele foi um compositor muito importante nessas transformações da polifonia à monodia, né, ao sistema de harmonia que vinha se desenvolver no período barroco. Como ele era um grande operista, a sua grande ópera, e claro, eu acho que a sua obra principal é o L'Orfeu, que é composta em 1607. O L'Orfeu é a primeira grande ópera da história e tem uma característica que é baseado em intervalos cromáticos e acompanhamento com muitas harmonias e frequências dissonantes. Era a primeira orquestra que utilizava mais de 40 instrumentos com variados timbres. Era nesse momento também que passaram-se a substituir o violino pela viola, ou esses instrumentos eram tocados juntos. O L'Orfeu é uma obra-prima do período operístico e tem um retrato de sofrimento na sua obra, da fraqueza e da ousadia do ser humano que ainda fala ao público moderno sem a necessidade de interpretações eruditas para ser compreendido. A ópera de L'Orfeu, ela foi estreada no Palácio Ducal, em Mantua, em 24 de fevereiro de 1607. A estreia ela foi aguardada com grande expectativa e foi elogiado em sua novidade e em seu poder dramático. O Cláudio Monteverdi morre em 1643, em Veneza, e ele é com certeza um dos únicos mestres que acompanha desde o período que vai da morte do Giovanni Pierluigi, da Palestrina, e ao surgimento de Bach e Handel. Então ele consegue vivenciar todo esse momento histórico dessas transformações e consegue desenvolver em suas obras as características de madrigais e óperas que vão ser muito importantes para a contribuição de Monteverdi para o período barroco. Então ele vive esse momento do fim do período da Renascença para o início do período barroco e ele encoraja todas essas transformações, essa transição, e além disso ele contribui com seu gênio para desenvolver e transformar todos os aspectos da música. E essa foi um pouquinho da vida e da obra do Cláudio Monteverdi e as contribuições dele para o período barroco. Georg Friedrich Händel, nascido em 23 de fevereiro de 1685, foi um compositor alemão. Ele era filho de um cirurgião barbeiro e demonstrou logo cedo interesse por música, mas ele não tinha apoio do pai dele. O pai dele não simpatizava com a ideia dos filhos estudarem música. Mas mesmo assim o Händel prosseguiu nos estudos e aos 11 anos ele já era um músico virtuoso. Começou a se destacar no cravo, no órgão, e assim ele foi crescendo, estudando. Só que como o pai não queria que ele vivesse de música, ele foi fazer a faculdade de Direito. Já em 1703 ele foi para Hamburgo, que era o centro teatral, e começou a viver de música.
Em 1704 ele vai compor a sua primeira ópera chamada Almira, e lá ele vai ser muito elogiado, vai ganhar muito destaque como compositor. Em 1710 ele se muda para a Itália, onde continua seus trabalhos, e lá ele ganha um grande reconhecimento como compositor de música sacra. Em 1713 Handel se muda para a Inglaterra, e lá ele vai desenvolver seus trabalhos. Passados os tempos ele vira diretor da Real Academia de Música de Londres, vai compor várias óperas, até ele se tornar o compositor oficial da corte da Inglaterra. Só que com o passar do tempo ele acaba que entrando no esquecimento, e ele começa a se dedicar a escrever obras baseadas em textos bíblicos, né? Portanto, daí vai sair a composição O Messias, em 1742, que se tornou a obra mais conhecida dele, que tem o coro Aleluia. E por conta disso ele vai ser novamente aclamado, as pessoas ouviam, e se tornou uma música muito conhecida na época. E até hoje, Aleluia de Handel é muito conhecida. Handel morreu em 14 de abril de 1759. Houve uma cerimônia em abadia de Westminster e o seu enterro foi visto por milhares de pessoas. Antônio Lúcio Vivaldi. Vivaldi nasceu em 1678 em Veneza, na Itália. Filho de um barbeiro que nas horas vagas também era violinista. Por influência do pai, acabou se tornando violinista também. Desde criança se destacando, ele começou a tocar na orquestra de uma igreja, e por consequência disso ele acabou se tornando padre em 1703. Só que por conta de sua doença respiratória não conseguia desenvolver as atividades de sacerdócio. Ele foi enviado a um orfanato de moças, né, chamada Hospedale de La Pieta, e lá ele foi professor de violino. Lá ele ensinou violino, ensinou música, e durante esse período ele compôs as suas primeiras obras, né, as 12 sonatas. Então, em decorrência dessa grande fama que Vivaldi conseguiu adquirindo pelas suas obras, ele se torna diretor de um teatro Sant'Angelo em 1723. Ele, a partir daí, vai compor as músicas profanas, e por volta de 1723 ele vai compor a sua obra-prima, chamada As Quatro Estações, que ganhou prestígio no mundo. O rei da França logo se encantou pela música de Vivaldi, e isso deu mais fama a ele. E por conta disso, da fama, ele se mudou para Viena, que era o lugar, o centro cultural do mundo na época, e todo artista almejava ir para Viena, expor, viver de música, né? Então Vivaldi vai se mudar para Viena e tentar a sorte de viver com música lá. Só que o que acontece quando ele chega lá, a música dele acaba se tornando obsoleta, novos estilos vão surgindo, e ele vai acabar sendo esquecido. Vivaldi já falido, não tendo como se sustentar mais, ele volta pro orfanato de garotas, onde ele ia continuar seus trabalhos. Durante a viagem ele teve um problema respiratório e ele morreu. E daí ele foi enterrado como um pobre da época, né, sem muitas honras. E por fim ele foi esquecido, as suas obras foram esquecidas durante o tempo, até 1900, onde são encontradas, e novamente ele é reconhecido como um grande compositor que foi.